caríssimos estudantes, para mais uma aula do nosso Centro de Mídias maravilhoso, do nosso aprofundamento, né? Justamente dando continuidade aí já às nossas aulas que já estão aí numa caminhada. Não dá para dizer que estamos começando hoje partindo do zero. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos aí às informações gerais, né? Para a gente saber onde nós estamos, quem somos, né? O que comemos, como vivem. Então, vai aparecer para vocês. Nós estamos na nossa aula da atividade número 2, que é também a aula de desenvolvimento 2. Esse é o nosso aprofundamento, a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o componente curricular, os aspectos socioculturais da alimentação. Antes de eu mostrar para vocês, né, os outros slides para passar rapidinho, eu só queria dar um recado. O que acontece? Calendário é uma coisa, assim, caótica, porque você já olhou, já é Natal, né? Carnaval foi em abril, então o que aconteceu? Para que a gente pudesse terminar todas as nossas aulas, né? Para que a gente pudesse finalizar a nossa unidade curricular a tempo, a gente fez alguns remanejamentos, né? Como a gente sabe, a gente tem feriados, a gente teve semana SEI, né? As semanas de introdução ali, de recuperação. Então, qual é a ideia? Especificamente nessa unidade curricular 2, nessa unidade curricular maluca, nesse desenvolvimento 2, né, dessa atividade 2, a gente não vai ter uma aula exclusiva para a sistematização. Essa vai ser a nossa última aula, né, da atividade número 2. Só que a sistematização, ela está no último slide como orientação para os alunos. Então, a sistematização dessa unidade, né, dessa unidade não, porque eu tô com unidade na cabeça, desse componente, né, o desenvolvimento ali, atividade 2, tá no último slide, lá tem a sistematização, que é uma orientação de atividade para vocês finalizarem, né? Então, a gente vai terminar nessa aula, atividade número 2, próxima semana a gente já começa a 3, tranquilo? Então, só para avisar vocês, para não esperarem uma aula com título sistematização, porque a gente já vai para a atividade número 3, mas a sistematização tá para vocês como orientação no último slide. Tá? E agora, para terminar essa parte de organização, a gente tem aí sempre um slide com um resuminho do nosso componente. Temos, que está aparecendo atrás de mim aqui, ó. Temos também os eixos estruturantes com as habilidades, então investigação científica e processos criativos, e as habilidades específicas das ciências humanas, tá? Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, sempre está em todo o material. E aí, para a gente fazer uma retrospectiva 2022, né, do que a gente viu até agora na atividade 2, nós falamos sobre adolescência, então a gente falou um pouquinho sobre o que é ser adolescente, o que são as fases da vida, o que são as gerações. A gente até teve na semana SEI 2 entrevistas maravilhosas, uma com a Proju, uma com a Carolzinha, que por sinal está produzindo aula, está aqui na minha frente. Né? E também falamos um pouco sobre socialização na última aula. Então, na última aula a gente falou o que é socialização, como esse processo acontece e como ele tem um peso muito grande na formação da nossa identidade. Mas a gente não se aprofundou no assunto identidade. Então, agora, a gente justamente vai trabalhar um pouco melhor de como essa socialização, ela é uma parte muito importante na construção dessa nossa identidade, tá? Para começar, a gente vai rever esse slide que a gente já havia visto anteriormente. Eu vou até ali para a lousa. Então, temos aqui socialização e cultura. A gente viu que a socialização é o processo pelo qual a gente aprende a nossa cultura, né? A gente tem contato com ela, mas não só a nossa cultura, vários outros aspectos. Então, quando a gente fala da socialização, por exemplo, a primária está aqui, ó, quando a gente nasce. Então, é o nosso primeiro contato com a nossa família, os primeiros passos, o aprendizado na nossa língua materna, os valores, né, de certo e errado, normalmente esses valores mais básicos de certo e errado, né, essas noções a gente também aprende ali com a nossa família, né, com esse núcleo da primeira infância, da infância, né, no geral, e começa a desenvolver os nossos traços de personalidade. Depois que a gente passa para a escola, né, a gente já começa a ter contato com amigos, professores, né, com mudanças ali. Esses amigos e professores é um ponto muito importante, porque a nossa família, como a gente falou, você tem regras na sua casa e a sua família tem perfis diferentes.
e que você já está acostumado. Quando você vai para a escola, você está falando de entrar em contato com pessoas que nem sempre vão compartilhar das mesmas opiniões, dos mesmos valores, né, das mesmas regras, pessoas que têm vivências diferentes. Então, nesse momento, é o momento onde a gente vai começar a ter contato com o outro entendendo o outro como o diferente, aquele que não faz parte desse primeiro núcleo. A gente tem aqui o aprendizado sobre o mundo, a gente começa a entender que o mundo é uma dimensão muito maior, a gente começa a passar por mudanças, começa a entender um pouco melhor nossos estilos, né? Começa a conhecer também estilos, o que é muito importante. Tem contato com arte, música e vamos continuando ali nessa construção da nossa personalidade. Eu até me arrisco a dizer que a personalidade, assim como a nossa identidade, ela é algo que está sempre em construção. A gente pode ter traços característicos que a gente vai levar para o resto da nossa vida, da personalidade, mas ela não é algo estático, não é algo que tipo, Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Isso também é uma coisa que pode mudar ao longo do tempo com as nossas vivências, né? Porque a maturidade, quando a gente fala assim, porque aí agora você é maduro, e com a maturidade a gente aprende muitas coisas. O que significa isso? A maturidade nada mais é do que entender que nós passamos por diversas experiências durante a vida, a gente internalizou elas, então hoje a gente tem mais repertório para tomar uma decisão. A maturidade nada mais é do que isso, é esse repertório que a gente construiu e que faz com que a gente tome decisões mais coerentes. Então, sei lá, tá um frio, assim, chovendo, e aí você, criança, fala, mas eu quero sorvete. Eu quero sorvete, eu vou tomar sorvete, e é isso. E aí você fica doente no dia seguinte e fala, comeria de novo. Quando a gente fala de maturidade, é você olhar e falar assim, cara, eu não posso comer um sorvete num frio, chovendo, eu vou ficar doente depois, então mesmo que eu queira, não é uma boa decisão. Então isso que a gente muitas vezes dá o nome de maturidade, nada mais é do que um repertório de experiências que faz com que a gente, obviamente, tome decisões melhores. Por quê? Porque a gente já viveu aquilo, a gente já entende certos processos. Não é que a criança, ela... É que assim, eu não estou pensando em outra palavra, eu sei que é uma palavra pejorativa, assim, não é que a criança é burra, né? Muito longe disso, muito longe mesmo. Mas a criança, ela não tem vivência, ela tem 1 ano de vida, ela não teve contato com essas coisas. E é justamente esse contato que vai gerando essas experiências e esse repertório. E isso a gente só consegue com vivências. Por isso que a maturidade, quando a gente fala, ela é muito associada à idade. E aí fala assim, mas tem gente que fica madura mais cedo, mais tarde. Por quê? Porque nem sempre a idade obrigatoriamente significa que você teve contato com essas experiências e que você criou esse repertório, né? Então a maturidade tem a ver justamente com repertório. A gente também pode olhar aqui que depois desses processos, quando a gente fala principalmente da socialização secundária, porque a escola hoje, né, hoje não, né, já faz muito tempo que ela cada vez mais surge mais cedo na nossa vida, né? Principalmente por causa do trabalho, né? Por questões sociais, não são questões pessoais, mas sim sociais, que fazem com que a gente vá para a escola mais cedo. Então, muitas vezes, a socialização primária também acontece na escola. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre amizades, os amores, conflitos, decepções, esses sentimentos, né? Esses contatos que a gente tem de ter a nossa primeira decepção, o seu primeiro amor, essas coisas são coisas que a gente também vai ter na socialização secundária, que a gente vai realmente tendo contato com pessoas diferentes e tendo experiências muito diferentes, né? Se estende ao trabalho, onde a gente vai escolher e ter contato com profissões, né? E a profissão, ela também muda quem nós somos em certo nível. Temos também a questão de dinheiro, desafios, enfrentamento de desigualdades, né? Pensar sobre o futuro, famílias e tudo mais. Tudo isso está dentro do nosso processo de socialização. Mas eles também são determinantes. Eles também são importantes para que a gente faça a criação da nossa personalidade, né? Da nossa identidade, de como os outros nos veem, né? E como nós nos apresentamos aos outros. Então aqui a gente relembrou um pouco dessas etapas da socialização. E o que ela significa? Porque nada mais é do que os aprendizados que a gente tem durante a vida com outras pessoas. Então, enquanto a gente tiver interação social, a gente tiver contato com o outro, a gente sempre vai estar socializando, tá? E
também entender que a socialização é o processo que vai formar a nossa lente para o mundo. Então, a gente nasce dentro de uma cultura, e isso é muito importante, porque eu, Fabiana, nasci em São Paulo, nos anos 90, e isso me faz nascer inserida já numa cultura. O que não significa que essa cultura não é mutável, que mais pra frente eu não vou poder ter um papel ali de mudança. Mas, quando eu nasci dentro de uma cultura, eu nasci dentro de uma estrutura. Essa estrutura vai ser ensinada e passada para mim pela socialização. E aí vai ser passada pela minha família, pela escola, pelo trabalho, pela universidade, por um curso. Todos esses contatos, os seus amigos, grupos sociais, todos eles vão te ensinando como lidar com a sociedade, como conviver em sociedade. Hábitos, regras, convívios, enfim. E essa socialização vai para o indivíduo. E quem é o indivíduo? Eu, você, né? Cada um de nós aqui. E o nosso reflexo de tudo isso são as lentes que a gente usa para enxergar o mundo. Então, lembra quando a gente estava falando sobre cultura? E aí a gente falou assim, na cultura, quando a gente fala que não existe essa noção de certo e errado, se você pensar no global, por exemplo, aqui no Brasil, tá tudo bem você comer carne bovina, não é um problema aqui. Na verdade, é até uma prática muito comum. Quando você pensa, por exemplo, na Índia, isso é inaceitável, né? A carne bovina lá tem um valor cultural diferente, e sendo assim, não para uso alimentar. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender que cada uma dessas pessoas que nasceram no Brasil e na Índia, elas foram socializadas de maneiras diferentes. E isso faz com que essa lente... que é muito propício o fato de eu usar óculos, mas que essa lente que você está enxergando o mundo, esse filtro, ele vai ser um filtro pela sua cultura. Então, se você, por exemplo, nascesse na Índia e viesse pra cá e visse alguém, tipo, comendo churrascão de domingo, você ia falar, meu, socorro. Gente, não pode, não é assim que funciona, né? Da mesma maneira que se um brasileiro for pra lá, ele vai falar, gente, não pode comer um churrasquinho, é frango, é isso, né? Por quê? Porque a lente que a gente vê o mundo é a maneira com que a gente vai enxergar e interpretar ele. Mas a gente só vai poder fazer isso com as ferramentas que a gente tem. E essas ferramentas a gente aprende na socialização. Por isso que a gente, mesmo que nasça no mesmo lugar, mesmo que a gente às vezes nasça até na mesma família, muitos de nós vão ter opiniões diferentes, visões diferentes, porque a maneira com que a nossa lente foi feita, as experiências que você passou durante a sua vida e que vão moldar, vamos dizer, essa lente que você enxerga o mundo, foram diferentes. Claro, a gente tem momentos de convergência, isso significa o quê? De coisas que a gente compartilha? Obviamente, a gente nasceu no Brasil, então a gente compartilha, por exemplo, a língua portuguesa, a gente compartilha traços culturais, mas também existem muitas coisas onde a gente se diferencia. E aí, quando a gente começa a entender que essa diferenciação, ela meio que não existe uma escapatória, porque cada um de nós vai viver de maneira diferente, e mesmo vivendo a mesma experiência, a gente pode interpretá-la de maneira diferente, a gente entende que nenhuma pessoa vai ter o mesmo olhar sobre o mesmo objeto todas as vezes, né? É meio que aquela história, você assiste um filme, você pode assistir o mesmo filme com 10 pessoas, é muito provável que as 10 pessoas tenham visões diferentes do filme, partes do filme que ela achou interessante diferente um do outro. Por quê? Porque a lente de cada um é diferente e faz com que a gente enxergue essas coisas de maneira também diferente. E aí, a gente está no meio desse processo. Então, você é o Pac-Man. Você, eu, né, somos o Pac-Man. E somos um Pac-Man que vai comendo esses grupos sociais, então as pessoas com quem você se relaciona, me colocando nesse papel, todas as pessoas que eu convivi na escola, no CMSP, né, meus amigos, minha família, todas essas pessoas que passaram ou ainda estão, eu já esqueci como escreve familiar, não sei onde eu tô. Quando você fala sobre esses processos, cada uma dessas pessoas, cada um desses grupos me trouxe aspectos novos, né? Me trouxe novas visões e novas realidades. Por exemplo, minha mãe não gosta de anime, minha família não assiste anime. Eu fui descobrir isso convivendo com as pessoas na escola, que me apresentaram isso, eu gostei e continuei gostando até hoje. Minha mãe gostava de rock.
Gosto até hoje. Então, assim, isso foi uma coisa que eu trouxe da minha vivência com a minha mãe, de também acabar gostando muito. Então, eu peguei esse aspecto da minha família, peguei esse aspecto dos meus amigos, aqui no trabalho. A maneira com que eu me comporto, a maneira com que eu falo com as pessoas, a maneira com que eu me comporto aqui dentro, é um resultado desse grupo também, tá? As pessoas com quem a gente vive, né, não só em questão de grupo, né, pensar em família, mas até as pessoas que muitas vezes você encontra na rua, até passageiros, sei lá, você tá na rua e alguém vai lá e, sei lá, fala alguma coisa pra você que você não gosta. Só nessa experiência, você ali já teve um contato de falar assim, cara, eu não achei isso legal e eu não acho que isso é uma coisa que eu gostaria que fizessem comigo ou que eu fizesse com outra pessoa. E isso também vai começar a você pensar em não gostei disso, não quero reproduzir, gostei disso, quero reproduzir. Isso não necessariamente tem a ver com as pessoas que estão próximas. A gente hoje, com o advento da tecnologia, televisão e tudo mais, muitas vezes a gente vê esses exemplos em filmes, tipo, cara, eu amei tal coisa que eu vi na novela e eu quero isso pra minha vida. Olha, esse negócio da novela eu já não achei tão legal, eu não gostaria que acontecesse, ou eu não gostaria de reproduzir esse determinado comportamento. Tem as nossas experiências, né? E aí eu até vou juntar ali e pensar na Jennifer e no Thiago, que vocês já conhecem. Então, a Jennifer e o Thiago são os outros professores de sociologia daqui. Somos sociólogos? Sim. Tivemos as mesmas experiências? Nem de perto. Isso faz com que nós sejamos sociólogos iguaizinhos? Absolutamente não. A gente tem a mesma formação? Tivemos. Mas cada um fez faculdade em uma época, em um lugar, com uma cabeça diferente. Então, mesmo pessoas que compartilham muitas vezes da mesma experiência, como é o nosso caso, de ter escolhido a mesma profissão, trabalhar no mesmo lugar, ter feito o mesmo curso na universidade, não a mesma universidade, faz com que, mesmo que a gente tenha esses pontos em comuns, nós sejamos pessoas completamente diferentes. É só você pegar qualquer aula de sociologia de 2021, né, que tem aulas que estamos dando em duplas, é muito perceptível como nós somos diferentes, mesmo que a gente tenha feito muitas escolhas e tenha muitos pensamentos parecidos justamente por causa da profissão. E os nossos aprendizados. Então, quando a gente pega todas essas coisas, a gente começa a entender que quem você é hoje, quem eu sou hoje, e até a pessoa que a gente vai vir a ser daqui a um tempo, tudo isso é um reflexo de todas essas relações, de todos esses contatos, né? É isso que me faz a Fabiana ser Fabiana. E a Fabiana é única. Por quê? Eu sou única porque nenhuma outra pessoa viveu as experiências que eu vivi da mesma maneira. Você aí é único. Por quê? Porque só você viveu as experiências que você viveu da maneira com que você viveu, né? Então, a gente já traz de novo aquela mesma ideia de desnaturalizar a ideia de que somos todos iguais, de que a gente tem um padrão, de que o diferente é estranho. Ao contrário, o mais normal, o movimento, vamos colocar a palavra normal, né? Mas o movimento mais normal das coisas é que, ao contrário, nós sejamos realmente, cada um de nós, diferentes, né? Porque justamente nenhum de nós vai ter a mesma vivência. E aí, a gente entra nessa questão da identidade. Para falar sobre identidade, a gente trouxe o Claude Dubar, né? E ele fala que a identidade é aquilo que alguém tem de mais particular. Então, a identidade é algo meu, é algo seu, ele é particular, né? E o indivíduo, ele não vai construir isso sozinho, como a gente estava falando. Ele vai construir por essa interação que ele tem ao longo do tempo. Isso depende também, por exemplo, da sociedade que ele nasceu. A gente colocou ali até a palavra julgamento. Então, por exemplo, é muito mais fácil você ver pessoas tatuadas hoje do que se você pensasse há uns... Eu vou até jogar uns 30 anos atrás, nem muito tempo assim. Há uns 30 anos atrás, era muito mais difícil você ver pessoas com tatuagens, principalmente amostras e grandes, do que você vê hoje. Isso por quê? Porque a tatuagem era um tabu muito maior antigamente do que é hoje. Não estou dizendo que não tenha nenhum resquício desse tabu hoje em dia, mas antigamente era muito pior. Então, muitas pessoas deixavam de fazer tatuagens, ou não gostavam, ou viam a tatuagem como algo negativo ou pejorativo, por causa de um julgamento social. Então, é uma junção desses aspectos, da cultura, das pessoas, né? Não só de nós mesmos. E principalmente quando a gente pensa que
a identidade ela vai ser simplesmente o produto de todas as nossas socializações. E aí é que é importante. Quando eu acho que a gente ouve muito, e a gente já comentou sobre isso, que assim, porque fulana era desse jeito. E aí ela começou a andar com o ciclano, ela foi fazer tal curso, ela fez um negócio diferente, e agora ela voltou e ela não tá falando igual ela falava antes. Ela não é mais a mesma pessoa, ela é falsa, porque ela era de um jeito e agora ela tá de outro, porque ela é falsa. Ela não é falsa. Ela, na verdade, ela tá vivendo a vida como ela é. Eu, absolutamente, vindo, por exemplo, para o centro de mídias, em 2 anos, muitas das opiniões e muitas coisas que eu vivia na minha vida se modificaram. Porque eu tive contato a novas experiências, novas realidades e novas pessoas que também fizeram com que eu refletisse sobre certos posicionamentos, refletisse sobre minhas práticas. Então, é muito mais essa relação de que a gente mudar, eu não ser a mesma pessoa daqui 10 anos, e nem você ser a mesma pessoa daqui 10 anos, não é trair quem nós somos. É, na verdade, entender de que nós apenas somos, e somos a nossa vida inteira. E se a gente entender esse processo, né, fica muito mais fácil pra gente também lidar com essas mudanças. Entender que elas, sim, são parte da nossa vida em sociedade, né? Voltando aí para o slide, né? O autor ele fala que a identidade ela tem ali uma fase dupla. A gente tem a identidade para si, né? E essa identidade para si é como a gente também se enxerga, é a maneira com que a gente se vê, com que a gente se entende. E que muitas vezes a gente não mostra ou demonstra para os outros, né? Ou a gente escolhe para quem a gente demonstra. E a gente também tem identidade para os outros. E o que é essa identidade para o outro? Essa é a identidade que a gente apresenta dentro das nossas vivências. Então, eu dentro de casa, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Sou honesta. Durmo enlouquecidamente. Sou preguiçosa, sabe? Sou uma pessoa que eu vivo meio estressadinha dentro da minha casa, né? Quando eu venho trabalhar, eu não posso chegar aqui e falar, gente, olha, desculpa, tô cansada e eu não vou fazer nada hoje. Não, eu tenho que vir aqui, eu tenho que gravar, eu tenho que estar animada, eu tenho que fazer um bom trabalho para vocês. Essa é a minha identidade aqui dentro. Aqui dentro, sabe quando você fala assim, mas eu vi tal pessoa em tal lugar e ela era muito diferente do que eu vi ela no trabalho. Sim, a gente muda de acordo com o que a situação pede. Eu vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas o pessoal daqui de trás... Tem um colega nosso, sem citar nomes. Quando você encontra ele no corredor... Ele tá, tipo, bom dia, e passa pra você. Boa tarde, precisa de alguma coisa? Não. Então tudo bem. E vai embora. E ele tá sendo seríssimo pelos corredores aqui da EFAP. Quando a gente sai com ele para um ambiente mais... para um ambiente informal, para um ambiente de amizade, ele já... senta aqui, vamos conversar, porque não sei o que, eu fiz isso ontem, eu fui fazer viagem tal... Ele é a mesma pessoa, nesses 2 lugares, mas o trabalho dele exige que ele tenha uma postura, né, apresente uma identidade diferente da que ele pode apresentar quando ele está num ambiente com amigos. E isso serve para todos nós. Eu não chamo ninguém aqui que está no estúdio de senhor. Eu chamo todo mundo pelo nome, você, apelido, enfim. Quando, por exemplo, eu vou para casa dos meus tios, que já são senhores e são mais formais, eu chamo eles de senhor, de senhora, por favor, Por quê? Porque são ambientes que exigem diferentes facetas de mim. Eu continuo sendo a mesma pessoa? Sim. Eu sou a Fabiana em todos esses lugares. Mas cada um deles me pede um aspecto de mim diferente. Mas isso não significa que eu não seja a mesma pessoa, tá? Vai aparecer aí de novo para vocês, né? Que as primeiras... quando a gente pensa aqui, as primeiras são biográficas, né? Produzidas pelas trajetórias de indivíduo e pelas experiências de vida que lhes estão associadas. A segunda, pelo contrário, são em grande parte herdadas pela pertença à tribo, ao grupo étnico, à nação, à classe social. Os percursos identitários envolvem-se em vários domínios da vida social. Então, quando a gente pensa que nós vivemos em uma realidade diferente, cada um de nós tem vários papéis sociais que a gente desempenha na nossa vida. Eu sou mulher, estou num relacionamento, eu sou professora, eu sou estudante. Cada um desses aspectos meus
fazem parte da minha vida, né? O fato de eu ser brasileira, a classe social que eu pertenço, tudo isso vão me ensinar e vão me exigir certos comportamentos, certas noções, certas trajetórias. E isso vai formar essa identidade. Vamos dizer, nós continuamos sendo a mesma pessoa, mas você tem uma identidade para si e você tem a identidade que é o que você mostra para os outros, né? É a maneira com que você se percebe e a maneira com que o outro vai te perceber. E muitas vezes a maneira com que o outro vai te perceber é muito em relação ao nosso comportamento em determinados ambientes. E a identidade, ela é uma construção contínua. Tem traços da nossa identidade que a gente não escolhe. Então, por exemplo, eu não posso mudar as coisas que já aconteceram. Eu não posso nascer em outro país. Eu não posso, sei lá, começar a falar inglês aqui que ninguém vai me entender, né? Vamos falar sobre cultura, a classe social, meu sexo biológico, né? Isso são coisas que a gente não consegue alterar, principalmente se a gente for olhar para trás, né? O que obviamente não significa que eu não posso mudar de país, que eu não posso aprender uma nova língua e começar a utilizá-la, que eu não posso, me inserir em outra cultura, que eu não posso alterar a minha classe social dentro da realidade que nós estamos, tá? E que eu não posso também, né, por exemplo, entrar ali dentro do movimento LGBTQIA+, e, por exemplo, ser uma pessoa trans, né? Então, o sexo biológico não é... A gente não tá... Isso são coisas que a gente não escolhe. Não quer dizer que ao longo do tempo elas não são modificáveis. Mas, olhando para trás, não é uma escolha. Mas, algumas delas a gente pode dizer que são. Então, a minha profissão foi uma escolha minha. Você pode ter tido uma profissão que é imposta a você? Sim. Mas hoje a gente pode dizer que a gente tem muito mais flexibilidade para essa escolha. A minha escolha política é pessoal, a minha religião, né, a minha crença, ela é obviamente muitas vezes passada pela nossa família, mas chega um momento da nossa vida que a gente tem sim o poder da escolha sobre isso, né? Então a escola, nem todo mundo vai para a mesma, você pode muitas vezes ter essa opção, o que você gosta de fazer, o seu estilo, quem são seus amigos, né? Na sua família, talvez não a sua família inicial, mas você pode, por exemplo, escolher como você vai formar a sua família. Você quer ter um filho, quer ter 2 filhos, quer ter 5 gatos, 10 cachorros, você quer casar com um homem, com uma mulher, você não quer casar, você quer viver a vida solteira, mochilão pelo mundo. Isso são coisas que nós podemos escolher. Nós somos autores e personagens. Porque nós somos autores, porque parte disso é baseado nas nossas escolhas e nas nossas vivências, mas nós também somos personagens, porque a gente também, quando nasce, já é inserido dentro de uma realidade que tem um peso muito grande em várias questões da nossa vida, como o fato de que hoje a gente só está se entendendo, por exemplo, falando português, enfim, utilizando essa linguagem e todos esses aspectos, porque a gente está inserido dentro de uma mesma cultura. Se essa aula fosse passada, sei lá, vamos chutar um lugar assim, Cazaquistão, não faria sentido, eles não entenderiam, né? Não estou dizendo com legenda, estou dizendo exatamente como ela tá para você agora. Provavelmente ela não faria sentido, né? A própria Libras, por exemplo, Libras é a língua brasileira, a linguagem brasileira de sinais. Nos Estados Unidos é American Sign Language, é a SAP, alguma coisa assim. Se uma pessoa nos Estados Unidos estivesse vendo isso, ela também não entenderia. A gente só consegue se entender porque a gente está dentro de uma mesma cultura, né, de uma mesma sociedade. E isso faz com que isso não seja muito opcional. A gente nasceu aqui e isso vem pra gente como um aprendizado, tá? E aí a gente começa a entender a questão da alteridade, é o eu e o outro. A gente começa a entender que o eu e o outro sempre vai ser diferente. E quando a gente começar a entender que essa diferença faz parte da vida e que, na verdade, eu até diria que é o tempero que deixa a vida e esses processos muito mais legais, né? A gente começa a entender um pouco melhor sobre o que é alteridade. Até recomendo que vocês façam uma pesquisa sobre o que é alteridade, para que a gente possa cada vez mais entender esse conceito, que se relaciona bastante também com aquilo que a gente já fala para vocês desde a primeira série, que é o processo de desnaturalizar, né? Tirar essa ideia de que muitas coisas são naturais, sendo que, na verdade, é tudo uma construção histórica, né? Uma construção social, enfim. Pra gente finalizar, tem 31 segundos, né? Aqui,
É um slide só com essa imagem, então recomendo que vocês baixem depois o PPT e vejam. E aqui a gente tem as orientações que eu falei. É um texto imenso, mas é porque a gente deixou bem explicadinho, mas colocando aqui como vai ser a sistematização dessa atividade de número 2. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, eu espero que tenha sido válida para vocês. É sempre um prazer e eu me divirto muito em estar aqui conversando, né? Para a gente estar aqui trocando essas ideias e eu tenho certeza que você vai daqui, ó, para o infinito. Então, não esqueça de avaliar a nossa aula e até a próxima.